Olá, olá, como vai com vocês, queridos alunos? Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Nick e hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos aprender a contar os grupos de 10 das dezenas exatas. Então, nós iremos aqui ver um exemplo, acompanhar nos exemplos aqui a contagem dos grupos de 10. Então, nós temos aqui, a primeira barra, nós temos uma dezena. E uma dezena é a mesma coisa de dizer que são 10 unidades. Então, nessa primeira barra, nós temos 10 blocos, ou 10 unidades. E o agrupamento dessas 10 unidades representa uma dezena. Aqui no segundo exemplo, nós temos duas dezenas, porque nós temos duas barras de bloco. Duas dezenas é igual a 20 unidades. Se uma unidade equivale a 10, se uma dezena equivale a 10, então duas dezenas equivale a 20 unidades. Aqui nós temos três dezenas, né? Uma, duas, três dezenas. Três dezenas é a mesma coisa de que falar 30 unidades. Abaixo nós temos quatro dezenas, né? Ou 40 unidades. Logo abaixo também nós temos 5 dezenas. E 5 dezenas é a mesma coisa que dizer 50 unidades. Perceba os agrupamentos, que eles estão sempre agrupados em quantidade de unidade de 10. Aqui nós temos 6 unidades, né? Aqui nós temos 6 dezenas, e 6 dezenas representa também 60 unidades. 7 dezenas, né? Só você contar aí, nós temos 7 dezenas ou 70 unidades. Então, dentro das 7 dezenas, nós temos 70 unidades desses blocos. Aqui mais abaixo nós temos 8 dezenas, que é a mesma coisa que dizer que são 80 unidades. 9 dezenas ou 90 unidades. Então, vocês acabaram de perceber que esses blocos eles foram agrupados, né, em quantidades de 10 em 10, certo? E abaixo nós temos uma atividade para saber, né, para verificar a nossa aprendizagem, se a gente fixou bem a quantidade de unidades representadas ali em agrupamentos de 10. Uma dezena tem tracinho, uma dezena tem... Eu só vou resolver com vocês essa primeira questão, para vocês perceberem aqui. Vamos lá. Uma dezena tem 10 unidades, né? Então, você digita o número 10 aí. Uma dezena tem 10 unidades, ok? E duas dezenas têm quantas unidades? Se uma dezena tem 10 unidades, então duas dezenas têm 20 unidades. Certo? 20 unidades. Vou apagar. Olha aí. Já apareceu o número 10. Tracinho, dezenas tem 30 unidades. Se tem 30 unidades, então quer dizer que tem quantas dezenas? Tem 3 dezenas. Então, só colocar o número 3 aí. Certo? Você vai colocar o número 3 aí. 3 dezenas tem 30 unidades. E 4 dezenas? Tracinho unidades. 4 dezenas tem quantas unidades? 4 dezenas é a mesma coisa que dizer que tem 40 unidades. Então, você vai colocar aqui o número 40. Certo? Então, só apagando aqui. Vou apagar. 5 dezenas tem tracinho unidades. 5 dezenas tem quantas unidades? Então, você vai... Da mesma forma como os anteriores, 5 dezenas. Tem quantas unidades?
Uma dezena tem 10 unidades. Então, em 5 dezenas tem quantas unidades? Em 5 dezenas eu tenho 50 unidades. Você vai digitar o número 50. E traço dezenas tem 60 unidades. Então, em quantas dezenas eu posso agrupar 60 unidades? Em quantas dezenas eu posso agrupar 60 unidades? Em quantos grupos de 10 eu posso agrupar 60 unidades? Eu posso agrupar isso em 6 dezenas. Porque 6 dezenas representa 6 unidades. Vamos só apagar aqui e vamos prosseguir. Questão 2 pergunta. Olivia fez uma casinha com palitos de sorvete. Esta casinha aqui. Cada parede e cada parte do telhado da casinha tem 10 palitos. Então, cada parede, cada parte do telhado tem 10 palitos. Quantas dezenas de palitos há na casinha? Para isso, você vai contar quantas paredes tem e quantas partes do telhado tem. Você sabendo disso, quantas paredes e quantas partes do telhado, você vai saber quantas dezenas tem. Letra B. E quantos palitos ao todo? Daí você vai saber, né? Se tiver tantas dezenas, você sabe quantas unidades também irá ter, né, nesta casinha. Uma loja vendeu em uma semana 8 dezenas de cadernos. Então, essa sua loja vendeu quantas, né? Quantos cadernos nessa semana? Se ela vendeu 8 cadernos, uma loja vendeu em uma semana 8 dezenas, né? 8 dezenas, então quantos cadernos ela vendeu nessa semana? Preste atenção, são 8 dezenas. Então, são quantos cadernos? São quantas unidades de caderno? O coral de uma escola é formado por 3 dezenas de alunos. Então, o coral da escola tem 3 dezenas, tem quantas unidades? Você vai digitar aí, você vai informar aí, escrever aí. Observe a quantidade de casas populares construídas nos meses de janeiro e fevereiro por uma construtora. Cada casa representa uma dezena de casas construídas. Cada casa representa uma dezena de casas construídas. Então, cada casa dessa representa 10 casas. Se é uma dezena, então representa 10 unidades de casa. Então, janeiro, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 6, né? Fevereiro, nós temos 4. 4 dezenas em fevereiro e 6 dezenas em janeiro, né? Então, vocês vão pegar uma calculadora, se você tiver uma calculadora em casa, para responder essas questões abaixo. Em janeiro, foram quantas? Né? Quantas dezenas de casas foram construídas em janeiro? Você vai contar aí quantas dezenas de casas foram construídas em janeiro. E quantas casas foram construídas? Quantas casas foram construídas? Quantas unidades de casa foram construídas? Em fevereiro, quantas dezenas de casas foram construídas? E quantas unidades de casas foram construídas? A letra C. Foram construídas mais casas em janeiro ou fevereiro? Você vai dizer. Quantas dezenas de casas a mais? Quantas casas a mais? Quantas unidades de casa a mais? Você vai responder também. Certo? Nesta aqui, nós iremos falar sobre adição e subtração de dezenas exatas. Né? Vamos treinar um pouco aqui a adição e a subtração. Acompanhe como podemos representar uma adição. Você já sabe que cada coluna dessa vale uma dezena, que corresponde a 10 unidades. Então, nós temos aqui 3 colunas, que representam 3 dezenas. Nós temos do outro lado 5 colunas, que representam 5 dezenas. Se juntarmos as barrinhas, teremos 3 dezenas mais 5 dezenas, são 8 dezenas. Então, esse esquema pode representar a adição, né? 3 mais 5 está fazendo uma adição, está
adicionando um número, né, uma quantidade a outra. Então, está somando, está representando aí uma adição. 3 dezenas mais 5 dezenas representa 8 dezenas. E a mesma coisa que dizer que 3 dezenas é 30 unidades, mais 5 dezenas, que é igual a 50 unidades, e que representa também 8 unidades, que representa 80 unidades. Somando 30 mais 50 dá 80 unidades. Então, você pode representar isso aqui no quadro ao lado, representando as unidades e as dezenas. Nesse quadro ao lado, você pode colocar aí as dezenas de um lado, né? E as unidades do outro. Então, cada unidade, debaixo dessa unidade, nós temos 30 mais 50. Se você quer fazer isso, está aqui a letra U, representa a unidade, e a letra D representa a dezena. Nós temos o 30, né, número 30, o 0 representa a unidade, e o 3 está na ordem das dezenas. O 50, nós temos o 0 e o 5. O 0 está na ordem das unidades, o 5 está na ordem das dezenas. Então, nós iremos agora somar, né? Fazer a nossa adição. Esse símbolo é o símbolo do mais, certo? Então, quando nós somamos 30 mais 50, então 0 mais 0 dá igual a 0. 3 mais 5 dá igual a 8. Então, nós temos 80, né? A nossa soma deu 80. Agora veja no esquema abaixo como podemos representar uma subtração. Na subtração nós estaremos aí diminuindo um valor, uma quantidade. Podemos registrar essa subtração assim. 5 dezenas menos 3 dezenas. Eu tenho 5 dezenas e estou agora retirando 3 dezenas. E vai sobrar quantos? Quantas dezenas? Vai sobrar 2 dezenas. Eu tenho 5 dezenas. Tenho 5 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou retirar 3 dezenas. Vou retirar essa. Vou mudar aqui a cor do lápis. Vou retirar essa. E esse número não, hein? Tá muito grosso. Vamos lá. Aqui eu vou retirar essa e essa, né? Não é 5 menos 3? Então, tem 5 menos 3. Só sobrou quantas? Só sobrou essas duas. Então, essas duas representam as 2 dezenas. E se eu for transformar isso em unidades, 5 dezenas corresponde a 50, 3 dezenas corresponde a 30 unidades, e 2 dezenas corresponde a 20 unidades. Se eu for colocar isso no quadro, pegar o 50 menos 30, né? Como é que eu faço isso? Eu coloco cada algarismo de acordo com a sua ordem. Então, vamos pegar o 50 primeiro. Eu vou colocar o 0 na ordem das unidades, aqui o 0, e o 5 na ordem das dezenas. Agora, eu vou pegar o 30. Eu vou colocar o 0 na ordem das unidades e o 3 na ordem das dezenas. E vou colocar o sinal de menos, que representa aqui, né, que esta operação está sendo subtraída. Está diminuindo-se um número, né? Removendo-se uma certa quantidade de outro número. Então, nós temos 50 menos 30. Né? 0 menos 0 é 0. 5 menos 3, nós temos 2. Nós temos 2, né? Como eu representei aqui, você tem 5 aqui, ó. Retira 3, vai sobrar 2. Então, o valor final são 20 unidades. Agora, um outro exemplo. Consideremos agora as seguintes situações. Primeira situação, Gisele tinha 20 reais, ganhou 50 reais do avô. Com quantos reais Gisele ficou? Isso é uma típica adição. Então, vamos adicionar, né? Um número a outro. Vamos fazer a adição.
Para resolver essa situação, vamos calcular 20 mais 50. Nós temos o número 20 e nós temos o número 50. José ganhou 20 do avô, José tinha 20 reais e ganhou 50 do avô. Então, ela vai pegar o 20 e somar, adicionar o 20 a 50. Então, vamos lá. Vamos colocar cada algarismo debaixo da sua ordem, né? Nós temos o 0, que representa a unidade, e o 2, que representa a ordem das dezenas. Aqui o 2, aqui agora é 50, né? Nós temos o 0, que vai ficar na ordem debaixo da ordem das unidades, e o 5 na ordem das dezenas. Então, somando isso, nós temos 0 mais 0 é 0, e 5 mais 2 dá igual a 7. Nós temos 70 dezenas, ou então 70 reais. Já que ela ganhou R$1, ela tem 70 reais. Então, se eu fosse transformar isso em dezenas, né? Se eu fosse transformar isso em dezenas, com quantas dezenas Gisele ficou? Vamos lá. Se ela tinha R$20, R$20 é a mesma coisa de agrupar isso em duas dezenas. Né? Cada uma dezena tem 10. Então, ela tem duas dezenas, que representa, né, R$20, seus R$20. Está aqui as duas dezenas, mais, né, que é o sinal que representa a adição, mais 5 dezenas, que é os R$50 que ela ganhou do avô. As 5 dezenas representa, né, as 50 unidades, ou R$50. Está aqui bem representado. E adicionando e somando isso, né, essas duas quantidades, essas duas dezenas mais essas 5 dezenas, nós temos o resultado final, que é 70 dezenas ou 70 unidades. 2 mais 5 é igual a 7. 7 dezenas, que representa 70 unidades. Segunda situação. Veja ao lado do placar de um jogo de basquetebol disputado pelas equipes azul e verde. A equipe azul venceu o jogo por uma diferença de pontos. A equipe azul venceu o jogo por uma diferença de quantos pontos? Quantos pontos a equipe azul ganhou? Está aqui a equipe azul. Ó. E a equipe verde. Para resolver a situação, vamos calcular 80 menos 60. Então, vamos pegar o número 80, né? Vamos colocar aqui dentro do quadro, ó, o 0, né? Nós temos o 8 e o 0. Vamos colocar o 8 aqui, o 0 aqui, debaixo da unidade. E o 8 representa a ordem das dezenas. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Aqui. Opa. Aqui. E agora nós temos o 60. Então, pega o 0 debaixo da unidade e o 6 aqui. Certo? Agora vamos subtrair. 0 menos 0 é 0. Certo? E 6, né? 8 menos 6, nós temos 2, né? Você tem 6 e quer chegar em 8, falta quanto? Falta 2. Então, você coloca aí. Então, você tem 6, quer chegar em 8, falta quanto? 7, 8. Então, você coloca 20. Então, o placar de diferença foi 20. A equipe azul ganhou da equipe verde com 20 pontos de diferença. Que é a mesma coisa que dizer que 80, né, 80 representa 8 dezenas e 60 representa 6 dezenas. Então, 8 dezenas menos 6 dezenas são 2 dezenas ou 20 unidades. Está aqui também o 20 aqui e 2 dezenas aqui, que representa a mesma coisa. Então, a equipe azul venceu o jogo por uma diferença de 20 pontos. No prédio de Lívia, os moradores estão separando o material que pode ser reciclado na primeira semana. Eles separaram 30 latinhas de alumínio e na segunda separaram 60 latinhas. Quantas latinhas foram separadas nessas 2 semanas? Foram separadas... Quantas latinhas? Você vai somar aqui de lado. Ó. Você vai colocar, né, o 30 e o 60 aí. E depois você vai somar. Você vai colocar o 30 e o 60 aqui, ó. Depois você vai somar, porque isso aqui é um cálculo de soma, de adição, certo? De adição. E o resultado vai ser aqui embaixo.
Qual é a diferença entre a quantidade de latinhas separadas nessas 2 semanas? E agora é uma subtração, né? Você vai calcular agora qual é a diferença entre a quantidade de latinhas separadas nestas 2 semanas. Você vai pegar, então, o 60 e depois vai pegar o 30. Colocar aqui. Mateus e Gabriel são irmãos e colecionam figurinhas. Mateus tem 40 figurinhas e Gabriel tem 20 figurinhas. Quantas figurinhas eles têm? Então você vai descobrir qual é a operação. É de subtração ou adição? Ou, melhor dizendo, qual é a operação a se fazer aqui? É de subtração ou de adição? Descubra, né? Vamos pensar. Mateus colocou 20 figurinhas de sua coleção em um álbum. Quantas figurinhas de Mateus sobraram sem colar vamos refazer aqui. Mateus colocou 20 figurinhas de sua coleção em um álbum. Quantas figurinhas de Mateus sobraram sem colar no álbum? Então você vai aqui fazer também outro cálculo, né? O cálculo aí de subtração. Mateus colocou 20 figurinhas de sua coleção em um álbum. Quantas figurinhas de Mateus sobraram sem colar no álbum? Quantas figurinhas? Então você vai colocar aqui também, representando aqui, ó. A questão 3 fala assim: resolva e complete as operações a seguir. 6 dezenas mais 2 dezenas. Uma adição. Você vai descobrir aí o valor total da soma. Aqui você vai representar as unidades. Quantas unidades são representadas em 6 dezenas? Coloca aqui. Quantas unidades são representadas em 2 dezenas? Coloca aqui. Qual é o valor aqui das dezenas que vai corresponder às unidades aqui? Aqui é uma subtração, na letra B. Nós temos 7 dezenas e 5 dezenas. É igual a 2 dezenas. Aqui você vai apenas representar em unidades. Quantas unidades corresponde a 7 dezenas e quantas unidades corresponde a 5 e quantas unidades corresponde a 2 dezenas. Celina vai a pé na casa onde mora até a escola onde estuda, andando em linha reta. No caminho ela passa por uma padaria. Olha só, quantos metros Celina anda de sua casa até a escola? Da casa até a escola, quantos metros Celina anda? Então essa operação é o quê? É de subtração ou de adição? Você vai descobrir aqui, né? É subtração ou é adição? Pergunta: subtração ou adição? Olha a casa de Celina. A casa de Celina aqui. Essa letra A diz que ela tem que sair daqui e chegar até aqui. E aqui nós temos a metragem. Está perguntando quanto é que ela tem que andar daqui para cá. Daqui para cá. É uma subtração ou soma? Você vai colocar os números aqui, ó, um abaixo do outro, representando cada um algarismo em sua ordem. Celina anda quantos metros? Letra B. Celina anda mais para ir de sua casa à padaria ou da padaria à sua escola? Celina anda mais para ir da casa à padaria ou da casa à escola? Então, outra vez aqui, nós temos que fazer um outro cálculo. Observe aí. Então veja aí, Celina anda mais da sua casa para a padaria ou da padaria para a escola? Olha aí, tá aqui a casa de Celina, ó. Aqui é a casa de Celina e aqui está a padaria e aqui está a escola. Celina vai andar mais daqui para cá ou daqui para cá, né? Então, o mais óbvio e a lógica é que Celina vai chegar muito mais rápido na padaria, porque a padaria está mais próxima da sua casa, porque da sua casa à padaria são 50 metros. E da padaria à escola são 30 metros. Então, qual é a diferença entre essas duas distâncias? Qual é a diferença entre a distância da casa para a padaria e da padaria para a escola? Você tem duas informações.
Você vai colocar aqui a diferença. O que é isso? Isso é uma operação de quê? De subtração ou adição? De subtração ou adição? Você vai colocar aí no quadro ao lado. Ó. E vai dar a diferença aqui. Ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato. Esta atividade que vocês irão fazer, realizar aí no livro, envie as fotos para o grupo. Qualquer coisa, entre em contato, qualquer dúvida, entre em contato, tire uma foto de vocês resolvendo a atividade e bons estudos. Obrigado a todos vocês.